está dizendo assim em 2 Crônicas: o Espírito de Deus desceu, veio sobre a vida de Azarias, que era um profeta, filho de Odete. Primeira vez que eu vi a palavra Odete na Bíblia. E o versículo 2: e ele foi falar com Asa e disse: Rei Asa e todo o povo de Judá e Benjamim, escutem, o Senhor Deus está com vocês, e se é que vocês estão com ele. Se o procurarem, ele deixará que vocês o achem, deixará se encontrar. Mas se o rejeitarem, ele também os rejeitará. Versículo 3: durante muito tempo os israelitas não adoraram o verdadeiro Deus, nem tiveram sacerdotes que os ensinassem, nem tiveram a lei de Deus. Versículo 4: mas quando vieram os tempos difíceis, eles voltaram para o Senhor, o Deus de Israel. Eles o procuraram e o encontraram. Versículo 5: naquele tempo ninguém vivia sossegado. Em todos os países havia desordem, quer dizer, no mundo inteiro, naquele tempo estava tendo problemas. Nações e cidades atacavam e destruíam umas às outras, pois Deus estava fazendo cair sobre elas todo tipo de sofrimento. Versículo 7: mas sejam fortes e não fiquem desanimados, pois vocês serão bem-sucedidos em tudo o que fizerem. Aí o versículo 8 diz: então o rei Asa ouviu essa mensagem, isto é, a profecia de Azarias, filho de Odete, e ficou cheio de coragem, acabou com todos os ídolos nojentos que havia em Judá, em Benjamim e também nas cidades que ele tinha conquistado, na região montanhosa de Efraim, e consertou o altar, do Senhor, que estava no pátio em frente ao templo. Depois mandou chamar todo o povo das tribos de Judá e de Benjamim, como também das pessoas das tribos de Efraim, de Manassés e de Simeão, que estavam morando em Judá, pois muitas pessoas dessas tribos viram que o Senhor estava com o rei Asa e por isso vieram para o seu lado. Todos eles se reuniram em Jerusalém no terceiro mês do ano 15 do reinado de Asa. Versículo 11: naquele dia ofereceram em sacrifício ao Senhor 700 touros e 7.000 ovelhas. 700 touros e 7.000 ovelhas. Fizeram uma aliança com o Senhor e o Deus dos seus antepassados, prometendo adorá-lo com todo o coração e com toda a alma. Versículo 13: juraram também que seriam mortos todos os que não quisessem adorá-lo, tanto crianças como adultos, tanto homens como mulheres. Em voz alta juraram a Deus, o Senhor, que seria fiéis à aliança, e depois deram gritos de alegria e tocaram trombetas e cornetas. O povo de Judá ficou alegre por causa desse juramento que tinha feito com todo o coração, e por terem procurado o Senhor com toda a boa vontade, ele deixou que o achassem e permitiu que vivessem em paz com todos os povos vizinhos. Versículo 16: Asa também tirou a sua avó Maaca da posição de rainha-mãe, porque havia mandado fazer uma figura imortal para servir como poste, ídolos. Asa derrubou o ídolo e reduziu a pó e queimou no vale do Cedrão. Versículo 17: ele não destruiu todos os lugares pagãos de adoração. Porém foi fiel a Deus toda a sua vida. Versículo 18: ele colocou no templo todos os objetos que o seu pai havia separado para o Senhor Deus, e também os objetos de prata, de ouro,
que ele mesmo havia separado. E não houve mais guerra até o ano 35 do seu reinado. Repete comigo: e não houve mais guerra. Mais guerra. Você vê o poder de um concerto. Dá para entender a história aí? A gente leu para vocês entenderem a história no contexto geral, né? O Espírito quer falar conosco, mas entenda a história. Então, sempre que há a presença de um concerto, de um coração sincero, porque o coração tem que ser sincero. Para haver conserto, não está dizendo aí, se buscar com sinceridade a Deus, encontra. Esse negócio que Deus humilhou, você é conversa de gente mole, conversa de gente fraca, que na verdade não quer compromisso com Deus. E Deus humilhou porque você não quer ser ouvido por Deus. Você não quer falar com Deus, você não quer na verdade ouvir o que Deus tem para falar. Porque se Ele falar que você tem que se consertar, com certeza você vai criar problemas. Você vai dizer, não é bem assim, não acho isso, não acho aquilo. Então às vezes Deus fica em silêncio diante de muitas pessoas. O problema das pessoas é o coração não sincero com Deus, porque quer as coisas, mas não quer obedecer a Deus. Nós falamos no domingo passado sobre continuar no pecado e sobre permanecer em Cristo, coisas diferentes. Continuar é estar sobre um domínio que você não consegue parar de fazer aquilo, mas permanecer em Cristo é pertencer a Ele, é estar unido, é estar automaticamente fazendo o que Ele espera que você faça. Não se trata de continuar, se trata de pertencer. Muito mais do que fazer é pertencer a Cristo. Tanto que Ele disse lá em João 15: sem mim nada podeis fazer. Ele disse: se permanecer em mim e eu permanecer em vós, a minha palavra permanecer em vós na palavra, vocês na palavra, então vocês vão pedir o que quiserem, vão ter. Quer dizer, vocês vão ser produtivos. Não é só pela autoridade que Ele te deu de produzir, porque o nome de Jesus te dá autoridade para produzir frutos. Produzir fruto é ordenar a bênção mesmo, como filhos de Deus, é poder usar através da oração, da fé, e ordenar as coisas a favor, não do seu, a favor de si mesmo, né, nesse objetivo de ter algo para dizer, como eu sou rico, como eu sou bom, como eu prospero. Não, é o propósito dos produtores de riqueza, é trazer à existência as coisas maravilhosas, milagres, coisas maravilhosas e extraordinárias, para que o reino de Deus seja glorificado, para que as pessoas vejam na sua vida Deus falando com ela, dizendo: se Deus fez na vida dele, vai fazer na minha, e se Deus fez na minha, vai fazer na sua. Olha como Deus fala com a gente no nosso meio, olha quantas coisas maravilosas acontecem, olha os caminhos como se abrem, olha como Deus está presente no dia das nossas angústias. E as pessoas que estão de fora, vendo as obras que Deus faz através da sua oração e da sua fé, elas começam a perceber que Deus está aqui, que Deus realmente está com a Tatiana, com o Eduardo, com a Rita, comigo. Deus está conosco. Então eles mesmos querem conhecer esse Deus. Então as coisas maravilosas, a autoridade que Deus nos dá para materializar as coisas, não é para a nossa glória, tem que ser para a glória de Deus. Esse é o verdadeiro propósito dos sinais, das coisas extraordinárias que Deus opera na terra, é para que Ele seja glorificado, para que as pessoas saibam que existe um Deus que responde à oração de um povo que crê, do povo que entrega a sua vida. Então aqui havia um arrependimento, houve um convite, e o profeta trouxe: se vocês forem sinceros com Deus e parar com essas conversinhas aí de meio, estou, mas não estou, vou, mas não vou, e começar a se posicionar com o coração sincero, ele disse: vocês vão ver o que Deus vai fazer, coisas maravilhosas Deus vai fazer no meio de vocês. E no final ele citou lá, o que ele prometeu para Asa: vai acabar as tuas guerras. Você terá, quando diz acabar as guerras, não é que vai ter luta, é que você terá paz, porque quando não tem guerra, temos paz. Ou quando tem guerra e nós temos tranquilidade que Deus está conosco para nos ajudar, nós também temos paz. Então ele diz que as guerras cessarão, que poderão até se iniciar novos obstáculos, mas Deus está com você e a paz reinará no seu coração. Mas tem que haver um arrependimento. Um povo que abandonou a sua idolatria, a feitiçaria, as práticas daquilo que não agradava a Deus, e que se posicionou no que agrada a Deus. Então permanecer em Cristo é se posicionar na palavra e dizer: eu quero fazer o que agrada a Deus.
e vou viver a minha vida lutando, por mais que eu fale, às vezes eu falho, às vezes eu posso estar falhando em alguma coisa, eu peço perdão e retorno à minha posição. A renúncia tem que fazer parte da nossa vida. A renúncia e o arrependimento tem que fazer parte da nossa vida diariamente. E a renúncia e o arrependimento sempre traz consigo a graça de Cristo, a presença da graça em nós. E as coisas se tornam muito mais fáceis de poder lidar e vencer. Olha o que ele disse lá no versículo 1. Ele disse: Deus está com vocês. No versículo 2, o Senhor Deus está com vocês, se vocês estão com Ele. Se o procurarem, Ele deixará que vocês encontrem Ele. Mas se vocês o rejeitarem, Ele vai rejeitar. Então a decisão, a escolha é nossa. Continuar pecando é vínculo com o diabo. Se continuar pecando, não estou errando, não estou nem aí não. Se Deus gosta, o importante é que eu estou bem com a vida. Tá bom, continue. Você vai ter surpresa, depois eu descobrir quem é que está por trás de tudo isso. Qual é a próxima cilada ou armadilha que Satanás tem preparado? Porque o mundo é assim, a Bíblia diz, vai de mal a pior. E há caminho para o homem sem Deus que às vezes parece bom, e o final é destruição. Porque Satanás, a Bíblia não diz que Satanás veio construir a vida de ninguém, que ele veio dar prosperidade a ninguém, a mudar a sorte de ninguém. Ele não veio para ver ninguém ser salvo. Ele veio só para tentar atrapalhar as obras de Deus, lutar contra Deus, porque ele já é um ser condenado, já é um ser vencido, já tem uma sentença sobre ele. O que ele quer é só destruir as obras de Deus, e o homem faz parte dessa obra, e ele quer destruir. Então é ilusão as pessoas que se aliam a Satanás, a Lúcifer, achando que não vão prosperar, pode te dar algumas coisinhas que você vai ficar contente, mas depois aguarda a sentença. Aguarda a rasteira que vai vir, porque ele quer ver sua infelicidade. Ele não quer ver nem os próprios súditos dele, ele quer ver felizes. Estou falando que existem vários testemunhos aí, e ex-feiticeiros, que falam bem claro, que quando era servo de Satanás, e os demônios manifestaram, você não pode ficar assim não, feliz não, você tem que viver na desgraça, assim na desgraça, infeliz. Pode ter ouro na tua casa, mas você tem que ser feliz, porque ele não quer ver o homem contente. Isso não é obra do diabo, isso é obra do Deus vivo, ver a felicidade do homem, a alegria dos homens, ver eles felizes. Amém? Então a palavra diz lá, se querem continuar pecando, continue, se não quiser. Então mude de atitude, permaneça em Deus. E como é permanecer em Deus? Procurar Ele com sinceridade, se aproximar de Deus com sinceridade, e você vai o encontrar. O versículo 4 me diz: mas quando vieram os tempos difíceis, eles voltaram para o Senhor, o Deus de Israel, e eles os procuraram e o encontraram. Então nos tempos difíceis, se você se volta para Deus, você vai encontrar Deus, o socorro de Deus. É o que ele está dizendo no versículo 4. O segredo de viver em tempos difíceis é a presença de Deus. Não tem outro. Não tem outra forma de lidar, onde a gente possa sentir o nosso espírito, o renovo espiritual, a força espiritual que a gente precisa para lidar com as situações físicas, pelos problemas que a gente vive humanamente falando. Somente em Deus, no Espírito de Deus, você vai encontrar realmente o renovo, a alegria, a força, o ânimo que realmente o homem precisa para lidar com os seus problemas. Mas é na presença de Deus, é debaixo das suas asas que você estará seguro e protegido. Versículo 7, olha lá o que diz: mas sejam fortes, não fiquem desanimados, pois vocês serão bem-sucedidos em tudo o que fizerem. Sejam fortes, se animem, vá para a presença de Deus e não fique desanimado, porque não deu certo, o Senhor não veio, não aconteceu do jeito que eu queria, a igreja não está do jeito que eu quero, as pessoas não estão vindo, porque fulano não ora, ou porque meu chefe não está agindo corretamente comigo, as pessoas me perseguem no trabalho, as coisas não estão correspondendo como eu espero. Aí você desanima e fala: não vou nem trabalhar,
não vou nem na igreja, não vou nem... Não, pelo contrário, ele diz: anime os corações de vocês. Nos tempos difíceis, vá para a presença de Deus, é o segredo de viver, de lidar com as dificuldades. E depois ele diz: anime. Jesus mesmo disse: não turbe os vossos corações, tenha de bom ânimo, porque eu venci. Quer dizer, vocês podem vencer também. Então reaja, anime o seu coração na palavra, na promessa da palavra de Deus, que é o melhor lugar para você animar o seu coração. Pega salmos lá quando você está em tribulação, angustiado, pega salmo e começa a ler, pega os versículos de promessa, por favor, vou voltar até fazer orando a palavra, declare a oração da palavra, ore declarando a palavra. A gente pode orar normal, tal, falando com Deus, mas declarando a palavra é maravilhoso, poder renovar no nosso inconsciente e consciente a palavra de Deus. E Deus é vivo, nada é impossível para Deus, e declarar a palavra de Deus. Então ele diz: anime os seus corações. E animar o coração é uma reação, é não se prostrar, não se deixar levar por uma tristeza, por uma decepção, simplesmente baixar a guarda e dizer: erga a sua guarda, fique de pé, não sente, fique chorando a morte de Moisés. Reaja, diga: não, eu vou seguir, Deus está comigo, a presença de Deus já foi mostrada que está comigo, eu estou orando e Deus vai me ajudar a lidar com esse problema e eu vou mudar essa história. Isso é buscar ânimo. Pense positivo, pense nas coisas que dão fé, ouçam as pessoas que vai te dar fé. Não fique compartilhando o seu problema com quem é negativo, com quem só quer falar de desgraça do país, do governo, dos problemas sociais que existem, do que está difícil. Procure andar com pessoas que queiram falar coisas boas, ou se começou a falar coisa ruim, fique em silêncio. Coisas negativas que te abate mais ainda sobre aquele assunto, afasta, fique em silêncio. Então anime o teu coração, não deixe ninguém minar o seu coração, não deixe ninguém por palavras, afaste das palavras que vêm para causar desânimo, para tentar te colocar para baixo. Comece a pôr a palavra de alegria, das promessas da palavra de Deus: eu posso, tudo posso, aquele que me fortalece, o Senhor é o meu pastor, é Ele quem cuida de mim, é a mão forte do Senhor que me livra. Começa a declarar a palavra de Deus: Ele está comigo, eu não estou sozinho. Amém? Então anime o seu coração, persevere na promessa da palavra de Deus, e você vai vencer, seja qual for a circunstância. Vai lá no versículo 12. Versículo 12 ele diz: fizeram uma aliança com o Senhor, Deus dos seus antepassados, prometendo adorá-lo com todo o coração e com toda a alma. A importância de lembrarmos dessa aliança que temos com Cristo. Você tem uma aliança com Cristo, e essa aliança te libertou de todo o domínio do pecado. Então você pode deixar coisas que não agradam a Deus, e você pode se libertar de todo o domínio de espíritos malignos, de forças espirituais, seja o que for, através da feitiçaria, seja qual a forma que esses demônios vêm se aproximar de você. Você foi liberto pelo sangue de Jesus. Você fez uma aliança, e a oferta maior já foi colocada diante de Deus. O sangue de Jesus e o corpo de Cristo foi o preço maior dessa terra. Ninguém mais pode resgatar esta oferta, pagar esta oferta diante de Deus. Não há força, não há feitiçaria que possa ir além desse poder de Cristo Jesus, porque esta é a maior oferta. Aí fala: vamos lá não sei aonde, na Bahia. Mas Jesus já fez uma coisa que ninguém pode desfazer. Então não adianta as suas ofertas na Bahia, não sei aonde, porque o sangue de Jesus, enquanto estiver sobre a minha vida, é o poder máximo, soberano, e ninguém pode destruir a minha vida, a não ser que o Senhor assim permita. Não pode, Deus não permitirá, porque o sangue me cobre, o sangue me faz ficar de pé, o sangue me faz reagir diante das circunstâncias, porque Ele me purifica, me redimiu e me deu poder, a unção para ser ministro dele, dessa nova aliança que temos em Cristo. Então não abra mão dessa aliança que você tem com Cristo, permaneça nele, Ele vai permanecer em você. De que forma? Através da palavra. Então a aliança de Deus se confirma através da palavra.
você permanece na palavra, andando em fé, de fé em fé, pronunciando a palavra, vivendo a palavra, né? Corrigindo, renunciando, se arrependendo diariamente, e você vai permanecer nessa aliança. E o problema não é você entrar na aliança, o problema é você permanecer nela. E para permanecer nela não depende em si das nossas práticas, das nossas debilidades. Eu tenho que ser perfeito. Não se trata de perfeição, se trata de arrependimento e renúncia, de não aceitar ser dominado pelo pecado, porque o domínio agora sobre a tua vida é o sangue de Jesus. O domínio sobre a tua vida é o corpo de Jesus, que foi partido na cruz por você. É o poder da graça que está dominando a sua vida. E esse poder te dá poder de filho, te dá direitos, heranças como filho de Deus, e te faz livre, e te faz liberto e livre para fazer escolhas e decisões certas, para corrigir se necessário. Então a graça está aí, a aliança que temos com Deus, permanecer nela é permanecer na palavra. Então, se estou mentindo, Pai, me perdoe, não quero mentir e não vou mentir. E quando tiver a oportunidade para mentir, você diz, não vou mentir. E você permanece na palavra dessa forma. E por permanecer na palavra, você está em Cristo. E por estar em Cristo, você continua na aliança. Mas se eu for infiel, a palavra diz, ele permanece fiel. Porque ele não quer que você permaneça no pecado. Ele não quer que você continue pecando. Então, pecar e se arrepender, Deus sabe das nossas debilidades. Então nós temos que reagir. Permanecer na aliança é constante reação contra as obras do diabo e contra o pecado na nossa vida. Sempre dizendo não para o pecado. Seja quantas vezes for necessário. 10 vezes, mas você fale não, até que aquilo desapareça da sua vida de uma vez por todas. Não aceite o pecado como uma convivência normal na sua vida. A desobediência é aquilo que não agrada a Deus, porque senão você está comprometendo a sua aliança, a sua fé, porque permanecer em Cristo é permanecer na palavra dele. Deixou bem claro isso. Não temos que permanecer. Não se trata de mérito, se trata de permanecer. Não posso dizer que amo a Deus e odeio meu irmão. Não posso dizer que fazer a coisa honesta agrada a Deus e vou roubar as pessoas, enganar as pessoas. Então, essas contradições não podem existir. Tem que haver um alinhamento. Então você tem que alinhar. Se eu estou indo para cá, para a direita, opa, para a esquerda, opa, é aqui. Jesus disse que eu sou o caminho, é aqui. É na obediência, é praticando bem, é vencendo o mal com o bem. É assim que você tem que andar, permanecendo na aliança. Versículo 19, por último ele disse, e não houve mais guerra na vida do rei Asa, até os 35 anos do reinado dele. Não houve mais guerra. Então, eu quero viver em paz. Todo mundo deseja paz. Todo mundo quer paz. Está em casa, meu Deus, veja a hora desse marido de casa. Não me dá paz. Às vezes é filho, né, que está aí agitado. Mãe, cadê minha roupa? Cadê isso? Eu estou indo para a escola, eu quero ter paz. Todo mundo quer ter paz, né? Todo mundo quer almejando ter coisas, conquistar isso, conquistar casa, tudo isso em busca de ter um lugar, um cantinho de paz, como diz, uma condição financeira tranquila. Então a palavra paz é tranquilidade. Todo mundo quer ter paz. Ninguém quer viver no meio de uma guerra. É terrível. Para todo mundo, guerra é terrível. É uma destruição. Então ele disse, houve paz quando Asa resolveu obedecer a Deus. Quando ele resolveu, tira os ídolos, vamos fazer tudo o que é certo, com sinceridade, vamos buscar a Deus e o adorar. Fez essa aliança de adoração, estarei na tua presença, Senhor, te adorando. Então ali começou a vida de paz do rei Asa. Amém? Então você quer vencer as batalhas espirituais e se manter em paz no meio das batalhas? Então repete comigo, fique na presença de Deus. 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 Mesmo em tempos difíceis. Mesmo em tempos difíceis. Você quer vencer as batalhas espirituais, manter em paz? Então repete comigo, tenha uma vida diária. Tenha uma vida diária. De renúncia. De renúncia. E de arrependimento. De arrependimento. Você quer vencer as batalhas espirituais e permanecer em paz? Então persevere
Repete comigo, persevere Persevere no seu propósito em oração. no seu propósito. Isso quer dizer o quê? Ele diz anime, persevere, anime o seu coração, reaja, não se entregue. E por último ele diz, você quer vencer as suas batalhas espirituais e se manter em paz, então renove a sua aliança diariamente. Repete comigo, renove a sua aliança com Cristo diariamente, reconhecendo a redenção do sacrifício de Jesus na cruz, diariamente, todos os dias. Eu tenho que fazer bênção desse sangue e desse corpo. Eu tenho que me lembrar dessa memória. Jesus diz: toda vez que vocês se reunirem, façam esse memorial. E eu digo mais: lembre-se sempre desse memorial. Ele diz para que nós não nos esquecemos deste memorial que há diante de Deus, o sacrifício da cruz. Então temos que, em cada dia, renovar a nossa aliança, lembrando desse memorial e invocando esse sangue e esse corpo todos os dias. Senhor, obrigado pelo sangue que me purifica de todo pecado. Purifica-me, Senhor. Eu sou pecador e preciso do teu sangue. Senhor, o teu corpo foi partido por mim. Obrigado, porque o castigo que era para vir sobre mim, a sentença que era para me destruir, tu rompeste todas as sentenças de Satanás e dos homens contra a minha vida da lei. Tu rompeste a maldição do teu corpo. Hoje, pelo sangue e pelo teu corpo, eu sou redimido. Hoje eu sou liberto do pecado e dos poderes de Satanás. Dá para entender a importância de renovar a aliança todos os dias? Eu e a Rita, nós temos o costume, nem que seja semanal ou seja diário. Às vezes a gente faz diário, a semana inteira, a gente faz uma vez na semana. Não importa, eu vou ensinar a igreja com o tempo sobre a ceia diária, de celebrar, renovar, trazer sempre à memória essa renovação na mente que você tem uma aliança com Cristo. Pegar o corpo e o pão e partir e celebrar a memória de Cristo. Eu e a Rita, a gente faz isso em casa, sabe? Chega certa hora, a gente senta, escolhe 2 louvores, né, Rita? A gente pega uma palavra, eu leio a palavra geralmente, e a gente só isso, não fala nada, não prega nada, só lê, canta o louvor, pegamos o pão e o vinho e o suco, né? E a gente pega ali o sangue e o corpo e a gente traz o memorial da aliança que a gente tem com Deus, com Jesus. E a gente fala: Senhor, temos uma aliança. Uma vez por semana é maravilhoso, todo dia seria o ideal. Você lembrar que você tem essa aliança ao seu favor. A graça de Cristo te alcançou e você está invocando esta graça, invocando a unção desta aliança na tua vida, logo pela manhã, ou à tarde, ou à noite, não sei, mas está ali diariamente, renovando, declarando a sua aliança com Cristo, trazendo o memorial da ceia do Senhor na sua vida. Amém? Então, glória a Deus, que eu tenho para falar isso, que não é nem um pregador de hoje, mas Deus proveu. Então está falado o que tem que ser falado, né? Vamos orar então, ficar de pé.